O livro do profeta Oséias. Capítulo 1. Casamento simbólico de Oséias. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotã, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Dimblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Lisreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Zeu, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Zerel. E tornando ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-Ruamã, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei. Eu os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Lisreel. Meus irmãos, vamos entender. Então Oséias, ele foi escolhido para anunciar a palavra do Altíssimo e para mostrar em sua própria vida o relacionamento de amor e de fidelidade do Senhor com Israel. O casamento do profeta com uma prostituta e a luta para resgatá-la da promiscuidade foi a forma que Deus usou para ilustrar sua própria luta com o seu povo. Oséias foi ridicularizado ao se sacrificar por uma pessoa infiel, teimosa e que, após o adultério, estava destinada ao apedrejamento. Mas sua história serviria para revelar como eram injustas as atitudes humanas em relação ao Eterno. A decadência exterior, como idolatria, corrupção, orgias, indisciplina e maldade, refletia a decadência espiritual de toda a nação. Embora os anos tenham se passado, essa luta continua, pois as pessoas seguem obstinadas em seus erros, mesmo diante do forte apelo divino para que se arrependam, eles não se arrependem. Uma mulher de prostituição ver um homem temente, de caráter reto, que se conservava na pureza e na santidade, teve que se unir a uma mulher contaminada espiritualmente. Essa determinação divina tinha uma razão: o casamento.
O casamento do profeta simbolizava o relacionamento entre Deus, representado por Oséias e seu povo, simbolizado pela prostituta Gomer. Oséias obedeceu à direção de se casar com a mulher que iria feri-lo profundamente, exatamente como a nação fazia com o Altíssimo. O adultério físico de Gomer indicava o adultério espiritual de Israel para com Deus, isto é, a idolatria, a ingratidão que a nação tinha por Deus. As profecias anunciadas por Oséias à nação expressavam a sua própria vida. Ele sofreria em sua carne para mostrar aos israelitas o que eles faziam em intensidade muito maior com o Senhor. A vida de Oséias refletiria a história do Messias com o seu povo, isto é, o Filho de Deus, santo e perfeito, desceria da sua majestade e soberania para habitar entre homens pecadores. O Senhor Jesus se submeteu ao propósito divino de nascer de uma mulher, viver com seres finitos, injustos, ingratos e padecer nas mãos de homens cruéis. A esposa de Oséias dá à luz, então, o primeiro filho, primeiro dos 3 filhos do casal. O primeiro, o próprio Deus escolheu o nome do filho do profeta, a fim de anunciar suas mensagens à casa de Israel. O primogênito, Zerriel, significava Deus semeia ou Deus dispersa. Esse é o mesmo nome de uma religião localizada entre os caldeus nas montanhas de Gileade e de Samaria. Da Galileia, quero dizer, de Gileade não, da Galileia e de Samaria. Alguns episódios ocorreram neste lugar e entre eles um dos piores crimes de Israel, quando Jeú, comandando uma revolta armada, massacrou os 70 filhos de Acabe. Está escrito em 2 Reis. Ao escolher o nome Zirreu, o Altíssimo mostrava o juízo que viria sobre a nação, caso ela não se arrependesse. Entenda, meus irmãos, que nessa vida que vivemos, nós precisamos estar prontos a nos achegar a Deus todos os dias e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Isso significa para a gente que o Senhor aceitará o nosso arrependimento, que nós vamos nos humilhar para o Senhor e o Senhor aceitará o nosso arrependimento. Então é necessário que a gente busque estar na presença do Pai e peça perdão pelos nossos erros. Eu vejo aí muitos profetas, muitos pastores e pastoras que se deixaram levar pelas coisas do mundo e perderam sua posição diante de Deus. Precisamos estar cada vez mais buscando no Senhor. Quando o arco é quebrado, na história de Oséias, significou que Israel teria o seu poder militar destruído. Além disso, a nação seria atacada e dominada pelos assírios na época. Então a profecia foi cumprida. Quando o exército inimigo conquistou Samaria e levou boa parte da população cativa, Israel não havia se tornado forte por suas riquezas ou por sua capacidade, mas por viver a fé e cumprir os princípios espirituais estabelecidos. Então, é necessário que nós, nos nossos dias atuais, que nós possamos cumprir com os princípios da lei de Deus, procurando fazer o que é correto,
procurando estar diante do Pai, se arrependendo dos erros, buscar cada vez mais estar na presença do Senhor, para que a nossa comunhão com Ele se firme. Não podemos deixar quebrar a aliança. A aliança com Deus é muito importante. Precisamos estar firmemente na presença do Pai. Ainda que não seja fácil, nós não podemos perder a esperança. Deus, Ele se faz presente na nossa vida. E Ele quer nos despertar através das palavras escritas na Bíblia Sagrada. Ele quer que a gente consiga entrar nessa guerra espiritual e ficar firme com Ele, confiando, né? Porque a esperança é uma coisa boa. A esperança, ela vem de Deus. Então, nós precisamos nos afirmar em Deus, nos humilhando para Ele e pedindo que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. É isso que eu quero que vocês entendam. Neste primeiro capítulo, fala sobre um casamento simbólico. Aqui ele estava falando como foi ridicularizado, né, o profeta Oséias. Mas ele obedeceu à ordem de Deus. Ele obedeceu, ele não deixou de obedecer. Ele cumpriu com aquilo que Deus falou com ele. E nós precisamos cumprir também o que Deus fala com a gente. Deus derrama chuva de bênção para aqueles que obedecem. E quando obedecemos, Deus nos exalta. Nos exalta, mas nós precisamos ser gratos verdadeiramente, gratos de coração. Ter um coração grato, sereno, confiante em Deus. Vale a pena confiar nesse Senhor que tudo faz pela gente. Deus, Ele nos concede de alguma forma especial, a forma especial que Ele tem, né? Ele nos concede um renovo de vida. Ele renova as nossas forças e enche os nossos corações de alegria. Por isso precisamos confiar, buscar mais no Senhor. Nada de se corromper com palavras ditas por outras pessoas, ouvir coisas que não te agradam. Se você vê que é uma coisa que não vai te trazer benefício algum, procure se afastar. Procure se afastar de pessoas negativas, pessoas que querem, na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Eu entendo que, isso é eu que estou falando, que muitas das vezes é melhor andar sozinha do que mal acompanhado. Então, sozinha no bom sentido, né? Que você não está só. Por exemplo, eu não estou só, eu tenho Deus comigo, eu tenho o Espírito Santo comigo. Então, eu entendo que é melhor andar só, mas na presença do Espírito Santo, do que mal acompanhado, tá certo? Eu sou Elizabeth Guilhermino e venho com vocês trazendo sempre um fato verídico da Bíblia Sagrada. Nós iniciamos o livro do profeta Oséias, amanhã eu venho com o capítulo 2, contando para vocês quanto à idolatria e à corrupção. Gostaria muito que você prestasse atenção e estivesse aqui comigo amanhã também. Dá o seu like e compartilhe a palavra se você puder, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, versículo 24 ao 26. Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.